Boa noite, queridos amigos e irmãos em Cristo, que nesta noite mais uma vez nos encontramos unidos através desse vídeo para juntos estudarmos, meditarmos e aplicarmos o aprendizado da Palavra de Deus em nossa vida prática, em nossa vida cotidiana. E como é costume, a nossa oração é que Deus possa de fato estar abrindo os nossos olhos, não apenas tão somente os olhos físicos, mas os olhos da mente, do coração, para que possamos aprender e entender aquilo que Ele requer de nós, ou aquilo que Ele pensa a nosso respeito, a fim de que caminhemos com Ele, tenhamos com Ele uma comunhão que seja real, autêntica e verdadeira. A nossa oração é que cada um de nós possamos, ao terminarmos esse estudo, conseguirmos entender aquilo que nós precisamos como homens e mulheres, realizarmos na presença de Deus, para que possamos assim agradá-lo e agradando, vivermos uma vida de comunhão com o Deus que nos criou. É do conhecimento humano, do nosso conhecimento humano, que nós, os seres humanos, fomos criados seres sociais. Nós gostamos de viver em sociedade. Nós gostamos da companhia uns dos outros. Nós temos um certo prazer em estarmos juntos em algumas oportunidades, sejam com pessoas que são nossos parentes, ou pessoas que são nossos amigos, ou simplesmente pessoas que nós conhecemos no percurso de nossa existência. Nós temos um certo prazer, um certo hábito de estarmos nos relacionando, estarmos reunindo com essas pessoas, tendo com eles assim uma certa intimidade, um certo companheirismo, uma certa comunhão. Por quê? Porque nós somos criados seres sociais, Por isso, em qualquer lugar do nosso planeta, onde quer que um grupo de pessoas se reúnam, ou de uma certa grupo familiar se reúna para ali demarcar o seu território, ali colocar a sua residência fixa, firmar a sua residência, logo estas famílias, este grupo de pessoas vão se tornar em pequenos vilarejos, que depois passarão para pequenas cidades, e em alguns casos, alguns se tornarão até em grandes metrópoles, o que não é nada incomum, não é nada fora do comum, porque toda grande cidade começou assim, com pequenos grupos que foram se reunindo e outros foram se juntando a eles e as famílias foram crescendo até que se formassem grandes cidades. O praxe ou a praxe de toda cidade na qual nós estamos vivendo. Isso é a realidade dos nossos dias e é uma realidade desde que o ser humano existe sobre o planeta Terra. Onde quer que grupos de seres humanos se reúnem, eles formam uma sociedade e a sociedade vai aumentando até se formar em grandes metrópoles. Na grande verdade, o incomum, ou fora do comum, é a gente encontrar gente dentro da sociedade humana que tenha tendência ou que gostem de viver isolados, gostem do ostracismo, de ficar dentro da sua caixa, da sua concha, como uma ostra, sem ter um relacionamento com outras pessoas. Nós vamos dizer que as pessoas têm o síndrome do ermitão, gostam de viver sozinhos. Alguns dias desses atrás, nós ouvimos falar de uma família que a mãe teve que levar o filho para uma consulta médica, já que ele estava com alguns síndromes gripais e, por consequente, precisava fazer alguns exames com relação ao Covid, e a sua família tinha tido Covid por aqueles dias, e depois do médico falar que muito provavelmente ele também precisava fazer o exame, mas que enquanto isso não fosse possível, que eles deveriam ficar em isolamento. A criança começou a chorar, disse que não queria, o médico disse, não, mas filho, garoto, eu não vou aplicar nenhuma injeção em você, não vou te dar nenhuma medicação. Ele disse, não, eu não quero ficar isolado, eu quero sair para a rua, eu quero me encontrar com os meus amigos, quero brincar. Então, na grande verdade, o viver em isolamento não é o padrão do nosso comportamento humano. Nós gostamos da companhia uns dos outros. O que muitas pessoas não sabem, é que nós, seres humanos, somos assim
Porque Deus, o nosso Criador, que nos criou a sua imagem, a sua semelhança, é um Deus que preza pela sociedade, pela sociabilização. Deus tem prazer também em se relacionar com a sua criação. E dentre essa criação, Deus tem prazer em se relacionar conosco, os seres humanos, que somos o objeto central da sua criação. O Deus que nos criou é um ser social. Deus tem prazer em se relacionar conosco. O Deus das Escrituras tem prazer, satisfação em nossa socialização, a começar, pelo fato de que todos nós seres humanos hoje viemos, por exemplo, a existir fruto de um único casal. Todos nós que estamos sobre o planeta Terra hoje, que já beiram, parece que 7 bilhões, nós viemos de um único casal, os pais da nossa espécie, Adão e Eva, que Deus, em seu infinito amor e graça, permitiu que eles formassem a sociedade, dando a essa sociedade humana as características sociais que nós temos hoje, herdadas, os nossos pais herdadas dele, e a nossa característica herdada dos nossos pais. E mesmo que alguns queiram contestar essa visão, essa ideologia, a ciência humana, através do estudo do nosso DNA, comprova de que todos nós viemos de 2 DNAs que formaram toda a raça humana. Todos nós viemos de Adão e Eva, independente da nossa cor, independente do nosso sexo, independente da nossa religião, independente da nossa cultura, em qualquer parte do nosso planeta, aonde um ser humano existe, esse ser humano veio à existência por conta de virem a existir por conta dos nossos pais, Adão e Eva. Porém, o que a grande maioria das pessoas não sabem, ou pelo menos nunca lhes foram revelado, é que Deus, nosso Criador, nos formou assim, nos criou seres sociais, porque Ele tem prazer em ter comunhão conosco. Ele quer se relacionar conosco e quer que nós nos relacionemos com Ele. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento social, que nós chamamos, biblicamente falando, um relacionamento paterno, filial, de pai e filhos com todos os seres humanos. Sim, é claro que para nos relacionarmos com Ele, de forma social, de forma espiritual, assim como nos relacionamos com nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, mas com Ele nós precisamos ter um relacionamento que nós chamamos de relacionamento espiritual. Porque o Deus das Escrituras, o Deus que nos criou, é um ser espiritual. A Bíblia diz que Deus não tem um corpo físico. Ele é um ser espiritual. Muito embora esse Deus que nos criou seja um ser espiritual, Ele tem prazer, satisfação, que andemos em sua companhia durante todo o tempo que nós vivemos aqui nessa terra, nós chamamos de vida, e o tempo que nós vamos viver depois dessa existência, porque a morte física não é o fim do ser humano. Muito pelo contrário, nós temos uma eternidade afora para vivermos. E Deus quer que durante a nossa trajetória de vida aqui no mundo, nós escolhemos, ou que nós escolhamos viver a eternidade com Ele, vivendo já aqui, nessa nossa vida, uma caminhada, uma vida na sua presença. A prova maior desse objetivo de Deus para conosco é o que as Escrituras nos dizem, que Ele próprio se encarnou, na pessoa de Jesus Cristo, para que pudesse padronizar, uma pessoa, uma forma como nós podemos aprender com Ele, como nós podemos andarmos, caminharmos com esse Deus que quer caminhar conosco e que quer que nós caminhemos com Ele já nessa vida aqui. Agora que nós já sabemos que Deus quer andar conosco e quer que nós caminhemos com Ele, subentendido na palavra comunhão, Deus quer que nós tenhamos com Ele comunhão, nós precisamos saber, entender e aplicar esse nosso entendimento daquilo que Ele exige, daqueles que querem caminhar, andar na sua presença. E para isso nós vamos ler a palavra de Deus
e dentro da sua palavra examinarmos algumas questões que envolvem esse relacionamento, nesse nosso trajeto, nessa nossa caminhada, nesse nosso andar com Deus. E para tanto nós vamos ler a Bíblia na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo de número 7. Versículo esse que nos diz o seguinte: mas se estivermos vivendo na luz como ele na luz está, então temos uma comunhão maravilhosa uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos orar? Bondoso Deus, lida está a sua palavra. Fala ao nosso coração. Nos ajuda a entendermos o que nós precisamos saber e sabendo aplicar para que nós tenhamos uma comunhão autêntica, verdadeira, que atinja os objetivos do Senhor para a nossa existência aqui nessa vida e para a eternidade afora, onde nós viveremos com o Senhor para todo sempre. Fala ao nosso coração, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo João nos informa que Deus quer ter conosco uma comunhão. E que quando essa comunhão ela é acertada, quando ela é correta, quando ela é uma comunhão evidente e verdadeira, nós passamos a termos uma comunhão real uns com os outros, entre pessoas físicas, passamos a ter uma comunhão real e evidente conosco mesmo, e em consequência disso, nós passamos a termos uma comunhão real e autêntica com todo o universo que nos cerca, nos envolve. A natureza, o mundo no qual nós estamos vivendo, as pessoas com quem nós compartilhamos a vida, a nossa própria existência, e tudo isso parte de termos uma comunhão, uma existência onde nós caminhamos com Deus. Para que isso aconteça, nós vamos pensar um pouco nessa noite sobre andando com Deus. Nós precisamos, para que essa comunhão se efetive, andarmos na presença de Deus. Porque quando nós pensamos em que Deus anda em nossa companhia, nós precisamos entender que a princípio Deus nos conhece e caminha conosco porque Ele é onisciente. Nada do que acontece no universo foge do seu conhecimento divino. Mas Deus não quer apenas conhecer a nossa caminhada, Deus não quer apenas conhecer a nossa vida por ser onisciente, mas Deus quer conhecer a nossa jornada, a nossa vida, a nossa caminhada, porque nós temos prazer em caminharmos com a sua presença conosco. E nesse texto, João nos diz que esse Deus que quer que nós caminhemos com Ele, Ele é luz. E que aqueles que querem caminhar com Ele devem andar na luz. Aparentemente, parece que devemos ter sempre próximo de nós uma lâmpada acesa, uma lamparina, uma vela ou um candeeiro, para que nós possamos caminharmos sobre o reflexo da luz desses objetos que emitem luminosidade. Porém, quando nós vamos para o texto, nós vamos ver que João não está falando desse tipo de luz. João não está pensando em algo que transfira uma certa luminosidade para a nossa jornada. Mas que João está usando, ou está nos informando no texto, que a palavra luz tem a ver com algumas características que estão ligadas à pessoa de Deus. A palavra luz, no texto que João usa, é apenas uma linguagem figurada do caráter da pessoa de Deus, que nós devemos aprender e aplicar para que Ele possa caminhar conosco e nós caminharmos em Sua presença. Ou seja, João está usando uma linguagem figurada. E o que João está dizendo? O que João está querendo nos dizer, né? Ela é uma linguagem que possui alguns sentidos diferentes do simples fato de clarear ou emitir luminosidade em um determinado ambiente. A figura da luz na pessoa de Deus tem a ver com alguns aspectos da sua personalidade, do seu caráter,
que aqueles que quiserem andar em sua presença precisam conhecer e também evidenciar em suas vidas para que a presença de Deus possa se fazer manifesto na nossa companhia. Então, algumas figuras nós vamos verificar aqui, dentro da palavra de Deus, o que é que Deus está nos dizendo através da sua palavra, na pessoa de João, quando ele diz que ele é luz. Primeiro, quando a Bíblia diz que Deus é luz, nós precisamos ter em mente de que Deus, ele é um ser santo. Deus é uma pessoa completamente separado de tudo e qualquer coisa que possa contaminá-lo. A pessoa de Deus é alguém que vive em uma luminosidade cuja transparência é plena, porque nele não existe nada que possa obscurecer, nada que possa contaminar, nada que possa ser obscuro. Nós, seres humanos, por contrapartida, somos seres pecadores e pecadores por natureza. É a própria palavra de Deus que nos diz que por conta dos nossos pais no Éden pecarem, eles transmitiram à nossa natureza, à nossa essência humana, uma natureza pecaminosa. Nós pecamos, não é porque nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós temos uma tendência que nos leva a cometer pecados. E por conta disso, a nossa natureza é uma natureza contaminada e contagiante. Por onde nós passamos, nós deixamos a nossa marca, a nossa característica de homens e mulheres que possuem algo que não deveria ser do jeito que é. Nós contaminamos o ambiente. As nossas marcas ficam por onde quer que nós passamos e, infelizmente, as nossas marcas degradantes do nosso pecado, essa é uma característica que está aí indelével na nossa história humana. E segundo as Escrituras nos informam que o nosso pecado, eles fazem separação entre nós e Deus. É impossível que nós caminhemos na presença de Deus, porque o nosso pecado está sempre diante de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram. E por conta desse pecado, todos nós estamos separados da presença de Deus. Nenhum ser humano pode entrar na presença de Deus pura e simplesmente por querer estar na presença de Deus, por almejar estar na presença de Deus, por ter ambições de estar na sua presença. Para que nós caminhemos, para que nós andemos na presença de Deus, para que nós andemos na luz de Deus, nós precisamos resolver esse problema que nos separa da sua pessoa, esse problema que se chama pecado. E as Escrituras nos dizem que nós não podemos fazer nada para resolver esse problema. Está fora de questão fazermos alguma coisa para solucionarmos esse problema e, em consequência disso, andarmos na presença de Deus. Se nós pudéssemos, em ou com os nossos pecados, entrarmos na presença de Deus, a santidade de Deus nos fulminaria. Ela nos extinguiria. Ela nos consumiria, porque a santidade de Deus fulmina tudo o que não é santo como Ele santo é. Logo, se queremos andar na presença de Deus, esse problema, ou esse problemão, precisa ser resolvido. E foi para resolver esse problema de uma vez por todos e de todas as formas, que Deus, em sua infinita graça, se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, assumindo na cruz do Calvário o nosso pecado, pagando através da sua vida o preço que resolveria o problema do pecado de todos os seres humanos, de todos os tempos, de todos os lugares e de todas as épocas. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, para que o nosso pecado tivesse absolvição, para que o nosso pecado tivesse diante de Deus resolução, o sangue puro,
santo de Jesus Cristo precisou ser derramado na cruz em nosso lugar. E é por isso que Deus, em seu infinito amor, nos convida para, através da fé, aceitarmos o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz como sendo nosso, como sendo meu. E quando isso acontece, a minha fé me leva a aceitar o sacrifício de Jesus, e o sacrifício de Jesus que purifica o sangue, de acordo com o texto que nós lemos, de todo o pecado, passa a ter valorização para a minha vida e para a vida de todo aquele, por sua livre e espontânea vontade, recebe esse sacrifício como sendo seu. Porque esse sacrifício nos purifica, como diz o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos purifica de todo pecado. Aí sim, o profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 1, versículo 18, Deus nos fala assim: venha, vamos conversar, agora sim, vamos entrar em acordo, vamos chegar em um consenso, porque ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os transformarei em brancos como branca é a mais pura lã. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazermos o tratamento correto, e o tratamento correto é aceitarmos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário como sendo meu. Reconhecer que sou pecador, reconhecer que o meu pecado me separa de Deus, e em consequência de reconhecer que Jesus Cristo, o Santo, morreu em meu lugar, aceitar o sacrifício dele e permitir que o sacrifício dele no meu lugar faça transferência do meu pecado no corpo de Jesus, e em consequência disso, eu agora posso ser justificado na presença de Deus, e agora sim podemos termos livre acesso de entrarmos na presença de Deus para andarmos com Ele e com Ele termos comunhão. A segunda coisa que a palavra nos revela é que Deus ele é verdadeiro. Deus é a essência de toda a verdade. Ele é a verdade. E foi o que o Senhor Jesus nos informa, ou nos informou, no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não disse ser uma verdade, ele disse que é a verdade. A verdade absoluta está na pessoa de Deus. Nele não há nenhuma enganação. Nele não há nenhuma desonestidade. Dele não há nada que seja irreal. Nada que seja autêntico e verdadeiro. Por isso, após reconhecermos nosso pecado, nossa incapacidade em resolver o problema e recorrermos ao plano gracioso dele, para nos reconciliarmos com Ele e buscarmos andar com Ele, na sua presença, precisamos deixar de lado toda hipocrisia. Nós não podemos caminharmos com Deus vivendo apenas e tão somente com uma fachada de uma religião apenas de aparência. Hipócrita na linguagem bíblica é a fala na nossa língua portuguesa que tem a ver com um ator ou uma atriz, né? Um hipócrita é uma pessoa que desempenha um papel, seja no teatro, no cinema, na televisão e assim por diante. Essas pessoas não são autênticas, elas não são aquelas personagens que elas representam. Elas apenas e tão somente estão representando um papel. E dentro do contexto religioso, nós encontramos muitas pessoas também vivendo uma vida de pura e mera representação. E quando nós queremos andar com Deus e caminharmos na companhia dele, nós não podemos viver de forma hipócrita, porque nós podemos até enganar as outras pessoas. Nós podemos até enganar os nossos amigos. Nós podemos até enganar os nossos líderes religiosos. Mas o que nós queremos é andar com Deus. E se nós queremos andar com Deus, nós não podemos enganá-lo. Então uma vida que não é autêntica, uma vida que não é verdadeira, jamais conseguirá esse objetivo, que é andar, que é caminhar na presença de Deus nessa existência e na eternidade. Trazendo
nosso ambiente, andarmos com Deus, é aquela pessoa que vive tentando, né, querendo impressionar os outros com a sua religiosidade, mas só impressionar os outros. Quer ele use uma fala religiosa, uma linguagem religiosa, uma linguagem até bonita, né? Ou ele quer impressionar com uma vestimenta religiosa, uma simples casca, mas que apenas tão somente não passa de algo que é aparente, é só para impressionar os outros. Gente, Deus não está nem aí com o que nós fazemos para impressionar as outras pessoas. Porque Deus não está nem aí para aquilo que nós apresentamos diante dele, que está na aparência. Porque Deus não vê como vê os homens. É isso que ele nos diz na sua palavra. Os homens veem o que está diante dos olhos, mas ele vê o que está dentro do coração. Ele não está nem aí para a nossa aparência, se ela não apresentar ou não representar de fato aquilo que é ou aquilo que está acontecendo dentro de cada um de nós. Se a nossa aparência não é reflexo de uma vida transformada de dentro para fora, para Deus ela não significa nada. Nós podemos até ser um religioso exemplar, mas para Deus isso não significa nada. A grande verdade nesse sentido que nós encontramos é que, por exemplo, a grande batalha que Jesus travou durante o seu ministério terreno aqui nessa terra, durante 3 anos, foi com os grandes líderes religiosos do seu povo, que ele chamava de sepulcro caiado. Por fora era tudo muito bonito, mas por dentro era só podridão. Então, se nós queremos andar com Deus, nós não podemos viver uma vida apenas e tão somente de aparência exterior. Nós precisamos permitir que os nossos lábios falem daquilo que o nosso coração está cheio. Nós precisamos permitir que a nossa aparência física fale de algo, de uma transformação, de uma beleza que está dentro de nós, porque nós refletimos a beleza do caráter de Cristo. Por isso, o profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 3 do seu livro, Deus falando com o profeta, ele fala o seguinte da nação de Israel: esse meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É só balela, é só conversa fiada, é só adoração para os outros ver. Não é para mim. São atores, são hipócritas, e Deus está longe da hipocrisia. Por isso que uma das orientações de Jesus, uma das falas de Jesus para o seu povo, é que eles procurassem fugir de toda e qualquer hipocrisia. O fermento da hipocrisia é pernicioso. Então, se nós queremos ter um relacionamento correto com Deus, nós precisamos viver de forma honesta, de forma verdadeira, né? Outra coisa que nós devemos buscar é uma vida honesta, né? Tudo que desabone nosso modo de vida deve ser evitado, por mais vantajoso que seja, por mais oculto que possa parecer à vista dos homens, não o é das vistas de Deus. Ser honesto é viver de tal forma que a nossa conduta é a mesma, quer estejam as pessoas olhando ou não, quer a vantagem seja pequena, quer a vantagem seja grande, quer nós tenhamos que até passar por desvantagens. Mas se eu preciso ser honesto, eu vou viver dessa forma, porque Deus quer que eu viva uma vida de honestidade na presença dos homens e na presença dele. Eu sou um filho de Deus e não vou tocar ou trocar esse privilégio de andar com ele, o meu Pai, por nada. Por isso o apóstolo Paulo, na sua carta que ele escreve, a carta de Filipos, capítulo 4, versículo 8, ele fala: gente, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é autêntico, tudo que é verdadeiro, tudo que traz louvor e adoração, nessas coisas vocês ponham o pensamento de vocês. Mas em toda e qualquer coisa que desabone, em toda e qualquer coisa que seja desonesta, vocês se afastem. Cuidado com as vantagens que a falta de honestidade muitas vezes pode trazer.
quer seja no comércio, quer seja nos nossos relacionamentos econômicos, quer seja nos nossos relacionamentos pessoais. A nossa vida deve ser demarcada por uma vida honesta, onde a graça de Deus é o nosso maior favor, a nossa maior riqueza. Eu não vou lamear o nome do meu pai e o testemunho dos meus irmãos vivendo ou agindo de forma desonesta. Cuidado. Uma outra característica que a palavra nos diz que nós precisamos ter para andarmos na presença de Deus é que nós devemos ter uma vida piedosa. Tudo que nos aproxima de Deus, eu vou buscar, né? Eu preciso ler mais a Bíblia? Eu vou ler. Eu preciso orar mais? Eu vou orar. Eu preciso ter mais comunhão com os meus irmãos? Eu vou buscar ter. Eu vou me esforçar para que todas as vezes que os meus irmãos se reunirem, congregarem para adorar o Senhor, eu vou estar lá, salvo algum impedimento de força maior. Mas se for possível, eu quero ter prazer em estar na presença dos meus irmãos, porque na presença dos meus irmãos eu vou caminhar na presença do meu Deus. Eu vou viver uma vida onde eu vou aprender a ser mais e mais grato por aquilo que eu tenho e menos reclamão por aquilo que eu não tenho. Quando a gente começa a reclamar daquilo que não tem, a gente se esquece daquilo que tem. E aquilo que nós temos são dádivas que Deus tem colocado em nossas mãos para nós vivermos dia a dia e vivermos muito e muito bem. Uma pessoa que vive reclamando é um hipócrita. Quando vai para a igreja adorar, louvar o Senhor, falar que está satisfeito com aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos, quando no seu particular ele vive a reclamar do seu governante, reclamar do seu salário, reclamar do seu emprego, reclamar da sua saúde, reclamar da sua família, reclamar. Uma pessoa que vive reclamando não está satisfeito com Deus. Portanto, a sua vida piedosa é frágil, é mentirosa, é hipócrita. Vou buscar ter uma espiritualidade pessoal, diária, autêntica, sempre preocupar com os outros, para que dentro das minhas possibilidades eu possa estar abençoando os outros com a minha presença. O maior presente que Deus tem me dado para eu abençoar os outros é a minha presença. Desde que a minha presença seja uma presença caminhada na presença dEle. Caso contrário, por isso, nós precisamos caminharmos com Deus, vivendo de forma tal que a nossa honestidade seja perceptível a todos os homens. É triste quando a gente ouve falar, por exemplo, ao conversar, por exemplo, dentro do comércio, de alguns comerciantes que não vendem a crédito para ninguém, principalmente se essa pessoa for um cristão, porque muitos cristãos já lhe deram chapéu. Cuidado com o seu testemunho, com a sua honestidade. Nós cristãos devemos viver de tal forma que o nosso fio de bigode é a nossa palavra final. Eu vou pagar e pronto. Outra questão que o texto nos informa é que a palavra luz, no que diz respeito ao caráter de Deus, tem a ver com sua dignidade. Tudo que for apropriado, conveniente, decente para com as pessoas à minha volta, eu vou buscar. Se alguma coisa que eu vou realizar vai de alguma forma minar, estragar, vai defraudar, vai enganar, vai diminuir, vai fazer alguém tropeçar, eu não vou fazer. Isso em todos os âmbitos do nosso relacionamento social. Eu vou viver de forma decente, de forma a que a minha conduta seja vista de forma por todas as pessoas como alguém que vale a pena caminhar junto. Como cristãos, não temos apenas a nossa responsabilidade
para conosco mesmo. Ser cristão para com você mesmo é muito simples. Ser cristão dentro de casa é muito fácil. E ser cristão dentro da igreja também é muito cômodo. O nosso cristianismo, ele é aprovado nos nossos relacionamentos com as outras pessoas que olham para nós e precisam ver em nossas atitudes, em nosso palavreado, em nossa conduta, uma conduta que seja conveniente com o nome do cristão ou do Cristo que nós abraçamos. Por isso, em todas as nossas atitudes, nós precisamos colocar o crivo, o chavão, né, na nossa vida. Se fosse Jesus no meu lugar, ele tomaria que decisão nessa decisão que eu tenho que tomar? Se isso vai defraudar alguém, se isso vai colocar alguém para baixo, se isso vai humilhar alguém, se fosse Jesus, tomaria tal decisão? Se na sua consciência, se em sua mente você entender que Jesus não faria, não faça. Não fale. Aliás, dentro dessa questão de pensarmos em decência, né, em dignidade, está muito ligado às questões que envolvem a nossa fala. Cuidado com o que você fala dos outros. Cuidado com o que você fala a respeito ou com os outros. Porque a sua dignidade e a dignidade dos outros está ligada à sua fala. Aliás, esse é talvez o nosso maior ministério, o ministério de testemunharmos da verdade de Deus, vivendo uma vida decente. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas. E para sermos testemunhas, precisamos termos um testemunho que seja decente. Um testemunho que as pessoas queiram ouvir. Um testemunho que as pessoas queiram participar e entender que vale a pena ouvir e aplicar. Aliás, esse é de fato mesmo o nosso maior ministério, né? Uma outra coisa que precisamos aprender com a questão da luz na pessoa de Deus é que nós precisamos aprender a viver de forma sábia. Vivemos em um mundo que é mau, e quando eu falo mundo mau não é o planeta, mas o sistema no qual nós estamos vivendo é um sistema governado pelo Deus desse mundo, o príncipe desse mundo, o diabo, e por conta disso nós temos muitas influências para caminharmos de forma errada. Por isso nós precisamos constantemente, diariamente, estarmos buscando na fonte de toda a sabedoria como nós devemos ter discernimento para tomarmos as nossas decisões, para que as nossas decisões sejam sábias diante dos homens e diante de Deus. Para isso nós devemos orar, pedindo a Ele que nos dê sabedoria para tomarmos as nossas decisões e caminharmos na luz da sua presença. O apóstolo Paulo é quem nos fala, na carta que ele escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 18, vede prudentemente como vocês estão andando. Prestem atenção como vocês estão andando. E ele completa, não como nécios, não como loucos, não como pessoas que não têm sabedoria, mas como pessoas que andam de dia, como pessoas que andam na luz, como pessoas que andam com sabedoria, colocando os seus pés no lugar certo, usando as suas palavras no momento certo, para que em todas as coisas Deus possa ser glorificado através das suas vidas, através da sua vida, através do seu testemunho. Devemos pedir que Deus nos dê esse discernimento para entrarmos e sairmos das mais diversas circunstâncias que a vida vai nos impor durante a nossa jornada, a nossa caminhada de vida aqui. Ilesos com o nosso testemunho inabalável, porque nós estamos andando na luz. Se nós assim o fazermos, nós não apenas então somente vamos andarmos na luz da comunhão com Deus, mas nós vamos ter uma comunhão maravilhosa e satisfatória conosco mesmo, porque a paz de Deus vai invadir o nosso coração. Nós vamos ter uma comunhão extraordinária com os nossos irmãos e com os nossos amigos com quem compartilhamos a vida, porque o amor de Deus também vai permear o nosso coração e em consequência disso nós vamos ter um relacionamento abençoado e abençoador. Então, se nós queremos andar na presença de Deus, nós precisamos pedir que Ele nos dê
essas características, para que nós possamos andarmos na sua luz maravilhosa, brilhando, brilhando e brilhando a vida dele através da nossa vida, porque é isso que ele espera de cada um de nós, os seus filhos. É assim que Deus quer que nós caminhemos, que nós andemos com ele. Vivamos, portanto, assim. Que Deus nos abençoe. Vou orar mais uma vez. Poderoso Deus, após meditarmos na sua palavra, nós rogamos a sua mediação, que a sua luz maravilhosa possa permear o nosso coração, nos orientar e nos ensinar de como nós podemos, de fato, andarmos na sua presença e brilharmos a sua luz por onde quer que nós andemos. Toma para suas mãos os nossos ouvintes, os nossos irmãos e amigos que conosco estão. Se porventura entre aqueles que estão nos ouvindo existir alguém passando por alguma enfermidade, ou parentes desses que estão conosco nesta noite, que a sua graça maravilhosa possa ser com cada um. Continuamos te pedindo por aqueles que estão acometidos desta enfermidade na qual nós estamos vivendo, o Covid-19 aqui em nosso município, pedindo que a sua graça maravilhosa possa ser com cada um deles, abençoando e resguardando aqueles que estão trabalhando aí na nossa área da saúde, protegendo-os a Deus, para que eles possam assim, resguardados desse perigo, estarem cuidando de nós com o conhecimento que eles adquiriram através do estudo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa aqueles que governam o nosso município, o nosso estado e o nosso país. Que a sua graça maravilhosa possa ser com cada um deles. É o que nós te pedimos, que nos dês uma noite maravilhosa na sua presença, no nome de Jesus. Amém. Continuamos pedindo a você que nos assiste, que ao participar dos nossos estudos, se você quiser, pode dar o seu joinha aí, se você gostar. Se não, você pode fazer alguma pergunta, algum questionamento. Pode compartilhar quando este está sendo colocado também no YouTube, nosso canal, Igreja Batista Graciense, para você compartilhar com outras pessoas e assim você estar meditando com outras pessoas no estudo sistemático da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Boa noite.